Boa noite a todos. Esta frase, a porta estreita, é uma frase genuinamente cristã. Foi dita por Jesus. Ele fez uma metáfora, utilizando a simbologia de uma porta estreita, convidando-nos para entrarmos a porta estreita, que seria a porta da libertação. E pedindo ao mesmo tempo que evitemos entrar pela porta larga, que seria a porta da escravização, do sofrimento e assim por diante. Atualmente, as reflexões sobre o resultado, os efeitos das ideias espíritas nas pessoas que estudam ou que tentam vivenciar o espiritismo estão demonstrando a dificuldade que todos nós temos de colocar em prática todas essas lições extraordinárias que são convites para que sejamos pessoas mais humanizadas, no sentido mais profundo da palavra, aplicando a simplicidade, a humildade, fazendo uma limitação dos desejos, fazendo um investimento maciço no desprendimento, no desapego, no sentimento de posse, que são todas estas chamadas portas largas que só dificultam o encontro com a paz interior, com a felicidade. E assim, nesta alusão, Jesus nos coloca a todos diante de duas realidades. Já que nós somos livres para escolhermos entre duas ou mais coisas e fazer com que uma prevaleça sobre outra. Isso é o conceito de livre-arbítrio. É a lei de liberdade apontada no livro dos Espíritos como sendo uma das leis de Deus. Então nós somos livres, sim. Todo mundo é livre. E a marca maior da liberdade está justamente no pensamento, no ato de pensar. É aí que tudo começa, é aí que tudo termina. Sócrates, ele costumava falar da liberdade no ato de pensar, de tal modo que quando o filósofo estava preso e os discípulos tentaram fazer com que ele aceitasse uma proposta que seria feita aos carcereiros, que seriam subornados para deixarem as celas abertas e assim facilitando a fuga de Sócrates. Quando a proposta lhe fora feita, ele disse que não aceitaria, primeiro porque ele não ia participar de um processo de suborno, por mais que a sua prisão fosse injusta. E ele deixou uma lição maior ainda para os discípulos, dizendo-lhes que ele não estava preso, porque ele estava pensando. E através do pensamento nós temos a marca da nossa liberdade. E aí a doutrina espírita vai nos mostrando que o que nós somos é aquilo que nós pensamos. Alguns filósofos já afirmavam isso. Nós somos aquilo que pensamos. E Jesus tenta nos ensinar a pensarmos de forma grandiosa. Mas, paradoxalmente, ele disse que para nós sermos grandiosos, nós precisamos ser pequenos. Ele disse que quem quiser ser o maior entre os homens, tem que ser o menor. E as reflexões morais das lições de Jesus foram transportadas para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E ali, Allan Kardec, juntamente com os espíritos superiores, nos instruem para que possamos entender a essência, o âmago da proposta de Jesus, a proposta de libertação, de felicidade. Costuma-se dizer popularmente que nós somos senhores daquilo que nós não falamos e somos escravos daquilo que falamos. Eu diria mais ainda, nós somos
escravos daquilo que pensamos. E dependendo do que pensamos, poderemos ser livres ou verdadeiramente escravos. E aí Jesus nos traz essa metáfora da porta estreita, dizendo: vá pela porta estreita. É este o caminho que leva a Deus, é o caminho que leva à paz, que leva à salvação espiritual, à plenitude na alma. E evite a porta larga. E ainda conclui dizendo: não se pode servir a dois deuses, a Deus e a Mamon, porque vai se acabar por amar um e odiar o outro. Tudo isso colocado de forma magistral, bem distribuído, é o conteúdo do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como frontispício a frase: bem-aventurados os aflitos. E ali, exatamente, tem um trecho em que Allan Kardec, juntamente com os espíritos exegetas, nos dizem que a verdadeira felicidade não é esta que nós costumamos apreciar. Tudo que nós consideramos felicidade, na verdade, é motivo de infelicidade, que vão nos trazendo arrastamentos de dores cruciantes na alma, que podem se arrastar através de várias encarnações. Para se ter uma ideia desse tipo de reflexão, ali se diz assim: ainda que tenhamos juventude e beleza, poder e dinheiro, ainda assim não se pode ser feliz com essas coisas. E é interessante a gente perceber quando a mídia nos mostra pessoas bonitas, famosas, ricas, e se tornam poderosas, com um grande poder de influência sobre as outras pessoas, como elas se deixam arrastar para estados de alma deprimentes, deploráveis, e se apresentam como verdadeiros farrapos humanos. E são pessoas que conquistaram tudo que todo mundo sonha em conquistar para ser feliz. Todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser bonito, quer ser jovem, quer ter muito dinheiro, quer ter muito poder. Mas por que as pessoas que conseguem tudo isso em grande quantidade, em abundância, demonstram um estado desolador e desencarnam da forma mais cruciante, se compararmos todas as formas trágicas possíveis de desencarnar de forma inconsequente na Terra? A forma como estas pessoas desencarnam chegam a nos assustar, ou chega a nos assustar. Por que isso? E a reflexão é essa: se a pessoa já conseguiu tudo o que todo mundo quer, por que ela não é feliz? Por que ela se entrega às drogas de maneira sôfrega, num processo nítido de autodestruição, numa situação de profunda crise de identidade? Poderíamos citar aqui vários dos grandes famosos da Terra que têm um final trágico, uma demonstração de desespero, de total descontrole sobre as emoções da existência. E isso tudo nos faz pensar, então, seria esta a porta larga que Jesus pediu que evitássemos? A porta dos prazeres fáceis, a porta da riqueza material, a porta do poder temporal? Porque as reencarnações aqui na Terra estão dando conta
de que a cada encarnação, em vez de nos melhorarmos para uma próxima encarnação mais amena, mais produtiva, nós estamos acumulando débitos e voltando para resgatar os equívocos que vão se somando de reencarnações para reencarnações, dando uma demonstração de que nós estamos estacionados espiritualmente, contrariando a grandiosa lei do progresso, que nós existimos para evoluir. O objetivo da vida é crescer, é avançar, mas a nossa visão de crescimento nos remete a desejarmos o quê para considerarmos pessoas realizadas? Ou seja, a porta larga é a riqueza, é o poder que nós tanto cobiçamos. As reflexões a respeito do Espiritismo são muito interessantes também. O Espiritismo está aqui no mundo, oficialmente, como doutrina, como tese filosófica, com embasamento científico, de consequências morais, há pouco mais de 150 anos. Isso quer dizer que nós que estamos entrando em contato com o Espiritismo, o fazemos pela primeira vez. E por isso nós ainda temos dificuldades de vivenciarmos na íntegra a filosofia espírita, que na verdade é a filosofia cristã rediviva. É o resgate dos princípios morais e éticos ensinados por Jesus como sendo o caminho para a felicidade. E Jesus chama esse caminho de a porta estreita. Então, o que seria entrar pela porta estreita? Seria levar uma vida mais simples, onde a humildade prevaleceria, onde nós não teríamos tanto apego a pessoas e a coisas. Hoje já se fala tanto no transtorno emocional, afetivo, pelo apego, e paixões desvairadas se transformam em crimes trágicos também, de pessoas que elegem uma outra e dizem que ama essa outra pessoa de paixão, com todas as forças das suas emoções. Mas se a pessoa diz, eu não quero partilhar com você a minha vida afetiva, a outra diz, eu não aceito, eu não concordo. E começa a assediar, a perseguir e muitas vezes chegando ao extremo de matar a pessoa que não aqueceu ao seu desejo. A recomendação, inclusive, do desapego é que a gente ame sem apegar. Mesmo aquele apego justificável, entre aspas, que as mães costumam ter pelos seus filhos. Existem mães que dizem que não aceitam perderem os seus filhos para a morte. Algumas até blasfemam contra Deus. Deus, eu não aceito que o meu filho ou minha filha seja retirado de mim, ou sejam retirados de mim. Nós respeitamos profundamente o amor materno. É a maior expressão de amor que nós, seres humanos, conhecemos. Mas temos que reconhecer que todo esse amor não justifica tamanho apego, a ponto de esquecermos que antes de sermos pais, mães, irmãos, nós somos todos filhos de Deus. Rigorosamente as nossas vidas pertencem a Deus. Ninguém pertence a ninguém. Até mesmo se questiona, desse ponto de vista, o amor extremado de uma mãe que não aceita que os seus filhos lhe sejam retirados pela via da desencarnação. Porque as mães se preparam para que seus filhos façam o acompanhamento do seu desencarne e não o inverso. Mas quem foi que estabeleceu isso?
Que tipo de amor apegado é esse da mãe que quer contrariar o próprio programa divino que estabelece para cada um o período que deve ficar encarnado? E não existe nenhuma regra que todos tenham que desencarnar idosos e que os jovens é quem tem que enterrar os velhos. Não. O processo da encarnação e da desencarnação é algo que faz parte dos desígnios de Deus. Existem pessoas que precisam viver apenas algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos ou algumas décadas. Isso tudo faz parte da planificação divina. Não cabe a qualquer um de nós, ainda que a pretexto de muito amor, desesperar e revoltar quando apraz a Deus retirar alguém no momento que lhe convém. Então a porta estreita seria esse convite para limitarmos os nossos desejos, para deixarmos de ser apegados a tudo e a todos, porque o apego é considerado um dos maiores males de sofrimento íntimo do ser humano. E é uma manifestação profunda do egoísmo que ainda se estabelece em nossos corações. A gente tem um egoísmo tão grande que até quando a gente ama, a gente fala assim: o meu marido, a minha mulher, o meu filho, os meus sobrinhos, o meu irmão, tudo é meu. A gente nem se dá conta do extremo estágio de egoísmo ao pronunciarmos isso. Se eu amo algum objeto ou alguma pessoa, essa pessoa, esse objeto, então agora me pertence. Eu sou dono. Ou eu sou dona. É assim que a gente se coloca. Quando o Espiritismo analisa isso, vem nos dizer o seguinte: essa postura prolonga a nossa infelicidade. Nós vivemos num desespero íntimo, numa aflição, numa sofreguidão, porque somos apegados a todas essas coisas. E muitas vezes esse apego arrasta o sofrimento de uma encarnação para outra. Quando se desencarna, o espírito fica preso à última encarnação, à sua profissão, à sua atividade de preferência, ao lazer que mais gostava, às pessoas com quem se vinculava, ao cachorro, ao gato, à conta bancária, o estilo de vida, a roupa. Alguém outro dia disse assim uma coisa: olha, não doe logo as roupas e os pertences do morto, porque o morto vai pensar que a gente não gosta dele, que mal morreu já quer dar as coisas. Eu ouvi isso de uma pessoa que estava se colocando como orientadora espiritual, alguém vinculado ao espiritismo, falando para uma família que havia perdido um ente querido pela via da desencarnação, que é uma via inevitável, uma via que todos nós vamos passar, independente do tipo de vida que vamos levar ou que levamos. E aí nós fomos consultados também a esse respeito. Eu disse ao contrário. Todas as doações que forem feitas daqueles objetos, daquilo que pertencia ao desencarnado, o mérito geral vai ser dele. Ele vai receber os benefícios da alegria promovida àquelas pessoas que vão ser beneficiadas com aqueles presentes. Agora, se o desencarnado ficar preocupado com os pertences que foram doados, isso significa que ele está em maus lençóis. Ele está em estado deprimente do ponto de vista espiritual. Porque você desencarnar, quando você sai do corpo, você não tem mais que duvidar de que a vida é eterna e imortal. Enquanto se está encarnado, ainda se admite: acredito ou não acredito? É verdade ou não é verdade? Mas você já está fora do corpo físico. Não tem mais nada
para lhe deixar qualquer dúvida, porque você próprio está ali testemunhando a imortalidade da alma. E ainda assim, vai voltar para se preocupar com o sapato, com a roupa, com o paletó, com a conta bancária, com o carro. Alguém que vive assim vai estar, na realidade, num estágio de desespero profundo. É o cúmulo do apego. E nas nossas sessões mediúnicas, com frequência, aparecem espíritos em forma de esqueleto e com bichos corroendo-lhes o corpo perispiritual e com um mau cheiro insuportável. E do ponto de vista fluídico, esse mau cheiro é chamado de miasma. São espíritos tão apegados à matéria, aos prazeres sensoriais, aos pertences, às pessoas, que quando desencarnam, não desgrudam do próprio corpo físico e ficam ali presos, acompanhando todo o processo de putrefação. E aí o pensamento fica impregnado daquele momento, ele acha que ele é aquilo, porque ele não acredita em mais nada a não ser no corpo físico, no mundo físico, na energia do mundo físico. E aí a sua mente passa por um processo de auto-hipnose e ele fica se vendo daquela forma e toma fluidicamente, literalmente, aquela forma de verdade e se apresenta assim nos lugares. Quando esses espíritos chegam, nós já sabemos, é o mais alto grau de egoísmo, de apego, que faz o ser humano, mesmo desencarnado ainda, manter-se preso à matéria. Então Jesus chama os prazeres sensoriais, a juventude, a beleza física, que incita a sensualidade, a sedução. Ele também chama a riqueza material de ilusão. Ele até diz assim diretamente: não procureis ajuntar nos celeiros, não queirais as riquezas que os ladrões possam roubar ou que a traça possa corroer. Antes procure as riquezas do coração, que estas são eternas, são as únicas que poderemos levar conosco para toda parte. E mesmo assim, nós no Espiritismo, com todos esses conhecimentos, nos vemos nesse vexame de não nos desembaraçarmos desta postura de apego. Eu costumo dizer que nós somos espíritas materialistas. Na teoria nós somos espíritas, nós sabemos de todas essas coisas, mas na prática nós estamos viciados no apego às coisas materiais. Nos desesperamos com todas as perdas, não aceitamos perder coisa alguma. E isso é causa de sofrimento que se arrasta de uma encarnação para outra. Quando nós somos convidados à porta estreita, às vezes a gente pensa que está sendo convidado para um ambiente de terror. Quando você fala assim para alguém: olha, vamos levar uma vida mais simples, mais modesta, vamos limitar os desejos, até porque grande parte das nossas dificuldades, até financeiras, econômicas, é porque nós não limitamos os nossos desejos. A gente não se contenta com o que tem. A gente quer sempre mais. E já se sabe que quanto mais se tem, mais a pessoa quer ter mais. Porque ela lembra que alguém que tem muito, ela quer alcançar aquela meta. E aí ela vai se tornando cada vez mais egoísta, vai retendo bens. E o Espiritismo aí conclui que o verdadeiro rico não é o que tem muitas riquezas acumuladas. É aquele que não tem necessidade de nada. E o verdadeiro pobre é aquele que sente necessidade de tudo. Ele só vai ser feliz se ele tiver várias casas, vários apartamentos, muitas fazendas, muito gado, muito dinheiro para viajar, para comprar avião. Para a visão espírita, quem precisa de tudo isso para ser feliz é o verdadeiro miserável, é um verdadeiro necessitado. E o verdadeiro rico é aquele que diz assim: eu não preciso de nada. Quem não precisa de nada está farto, está preenchido. É como Mahatma Gandhi, quando foi visitar em Londres,
um dos maiores shopping centers da Inglaterra. E ali, depois da visita feita àquele grande magazine, os repórteres que acompanhavam disseram a ele: e aí, o que é que você achou desse shopping center? Ele disse: olha, aqui tem tudo que eu não preciso. Já imaginou? Você entrar no shopping center, você se deseja por nada daquilo ali. Hoje, um dos grandes problemas do ser humano para a psicologia enfrentar é o toque, é o transtorno obsessivo compulsivo. E o Brasil é campeão. Nós somos os maiores consumidores do planeta. Alguns dizem: isso é mania de grandeza, só pode. Mas a gente tem um vício por consumir, por reter as coisas. Hermógenes, o filósofo, ele ficou revoltado com o seu apego com as coisas materiais. Porque ele resolveu levar uma vida muito simples. Usava apenas uma roupa. Ele era um peregrino que andava de aldeia em aldeia, ensinando as pessoas o desapego aos bens materiais, como uma das formas da pessoa se sentir bem, se sentir leve, se sentir em paz. E aí, ao final da tarde, ele tomava banho em algum rio, lavava a roupa, esperava secar e vestia de novo. E carregava um canequinho também para beber água. Era tudo que ele possuía. Era o seu exemplo de vida, ensinando as pessoas a desapegarem dos bens materiais. Até que um dia ele ia se aproximando de um rio para beber água e viu uma criança abaixando-se para beber água, fazendo uma copa com as mãos e bebendo água. Ele se sentiu o homem mais apegado do mundo. Jogou a caneca fora. Para que eu preciso da caneca se eu tenho as minhas mãos para beber água? Ele achou um absurdo aquele apego seu ao copo. Nós, os espíritas, somos cristãos espíritas de primeira vez pelo pouco tempo da doutrina em nosso planeta. Então é natural que a gente ainda tenha esse perfil de muito conhecimento teórico, de uma filosofia profunda, totalmente espiritualizadora, mas no dia a dia nós ainda estamos fracassados, porque não conseguimos nos libertar dos apegos de todas as ordens e todos os tipos. Somos apegados a cargos do centro espírita, somos apegados ao elogio que queremos receber por algum benefício que a gente fez para alguém, somos apegados à gratidão que alguém tem que ter por alguma coisa que eles fizemos, queremos o reconhecimento público, queremos o aplauso, queremos o abraço, queremos a atenção. Se nós queremos tudo isso, é porque nós somos profundamente necessitados, somos carentes. Aí todo mundo se diz: eu sou carente, eu preciso de tudo. E é um miserável. Quem precisa de tudo é um miserável. Vive na miséria moral, nada satisfaz. Quanto mais tem, mais precisa ter. E a grande ansiedade que vem, tanto que esse consumo desenfreado é tido como um transtorno, é uma doença. Isso quer dizer que nós somos doentes. Nós somos pessoas que vivemos com grande ansiedade. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: se nós aprendêssemos a viver com o que a gente tem, com a simplicidade, nós não estaríamos passando por tantas carências, tão endividados e tão preocupados com aquilo que o seu dinheiro não pode comprar. Ah, mas eu não posso viajar a Paris, eu não posso ir à Grécia, meu amigo foi, minha irmã um dia foi e eu não posso ir, aqui não existia. Ah, mas o meu amigo conseguiu comprar uma mansão com 3 piscinas e eu tenho apenas uma casinha com apenas 4 quartos. E a gente vai fazendo essas comparações. Olha o meu carro, isso lá é carro, é uma lata velha diante de cada carro que eu vejo por aí.
E aí a gente fica sofrendo porque não tem aquilo. Esses dias eu vi uma pessoa dizer assim: olha, eu estou sendo induzida a entender que eu vou me casar com uma pessoa que mora na favela. E a outra pessoa disse: Deus me livre de casar com um favelado. Eu quero casar com uma pessoa rica, com um homem rico. Aí a outra falou: não, mas espera aí. Mas se o seu rico for muito feio e o meu favelado muito bonito, não vai valer a pena? Na verdade, nada disso vale a pena. Um homem apaixonado lá na Índia, é uma história de domínio público, ele fez verdadeiras loucuras para se casar com aquela mulher. E ela realmente era muito bela. O dote dela era muito alto, era um processo revertido pelo valor que ela tinha de beleza. O pai só aceitava desposá-la, ou que alguém a desposasse, a troco de muito dinheiro. E tinha que garantir uma vida muito confortável, uma casa, praticamente um palácio para sua filha. E ele lutou sofregamente para conseguir o dote, o dinheiro, a casa grande, para conseguir casar-se com aquela bela mulher. Ele agora estava feliz, estava tudo certo, faltava apenas um mês para o casamento, até que ela ficou doente. Uma doença que foi lhe roubando a vitalidade, e em apenas um mês, ela ficou apenas o pó e o osso. Diarreia todos os dias, vômitos todos os dias, secreções por toda parte. Aí chegou o dia do casamento. O homem apaixonado, que fez loucuras para conseguir aquela mulher, agora ele estava na casa dos pais, como havia sido combinado. Aí quando ele entrou no quarto, ela estava prostrada na cama, ele não a reconheceu. Quase desmaia de susto. E tinha que casar. Foi o trato. Diante daquela situação, ele ficou atônito, assustado, desesperado, inconformado, e perguntou: mas cadê a beleza dessa mulher? Como é que eu vou casar com isso? Aí, a serviçal que atendia pegou os bacios com os excrementos que ela jogava a todo instante, mostrou para ele e falou: está aqui, olha aqui a beleza. O Evangelho segundo o Espiritismo fala de casamentos fracassados por conta desta ilusão da sensualidade. Vou casar com fulano ou com fulana porque é uma pessoa sensual, tem um corpo perfeito, tem as curvas que eu sempre sonhei. Mas é isso? Isso é amor? Não. Isso é apenas a sensualidade. Aquele rapaz, ele não casou. Ele foi embora. Não existia um pingo de amor. Havia apenas ilusão. Pura ilusão. O nosso Vinícius de Moraes costumava dizer: as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Namorou várias mulheres, mas acabou seus dias casando-se com uma das mulheres mais feias, do ponto de vista físico. E aí ele percebeu no fim da sua vida que a beleza verdadeira não é a da aparência física, é a da alma e do coração. E é isso que Jesus está nos convidando a fazermos, a buscarmos as riquezas de lá do coração. No site do Centro Espírita da Fraternidade,
tem uma história de domínio público chamado A Porta. E nesse conto se diz que um rei que tinha vários prisioneiros de guerra na cadeia do palácio, ele tinha o hábito de pegar os prisioneiros, colocava-os diante de uma porta estreita, mas que tinha uma aparência feia, manchas de coisas parecidas com sangue, rostos macabros desenhados, e ele fazia uma proposta aos prisioneiros. Colocava-os em círculo, enfileirados, e dizia: ou vocês saem por aquela porta agora, ou então vocês podem optar em serem mortos pelas flechadas dos meus soldados. O que vocês preferem? E todos, com medo de passar por aquela porta estranha, desconhecida, preferiam morrer pelas flechadas. Os anos se passaram até que um soldado que já havia servido muito ao rei em muitas guerras teve coragem de perguntar a ele: mas, senhor rei, afinal de contas, o que ele tem naquela porta? Que ninguém tem coragem de ir até lá. O rei disse: eu vou lhe mostrar. Abriu a porta e do outro lado estava a liberdade. É isso que Jesus tentou nos mostrar. Do jeito que nós estamos vivendo, apegados à matéria, entranhados no egoísmo, no orgulho, na vaidade, na ambição, nós estamos fazendo a opção por sermos metralhados pelas dores das expiações dolorosas, que vão se arrastando, porque não queremos entrar na porta estreita que Jesus apontou, a porta da liberdade. A porta estreita é justamente a porta do amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. É a porta que indica que a pessoa deve fazer aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. É a porta de quem entendeu que para ser o maior entre os homens, deve ser aquele que mais sirva aos homens, que mais se dedique, se devote, sem olhar a quem e sem perguntar até quando. Porque aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Aquele que tiver medo de ser humilde, de ser caridoso, de ser amoroso, de perdoar, de tolerar, medo de passar por bobo, por ingênuo, vai se perder. Mas todo aquele que quiser ser grandioso perante os homens, exibir dinheiro, fama, poder, beleza, esses serão rebaixados a condições extremamente humilhantes. É este o conceito de Jesus, é esta chamada moral estranha que ele nos trouxe. Que possamos, como espíritas, que certamente vamos desencarnar, vamos ter decepções grandiosas com a nossa postura de espíritas teóricos que não conseguimos botar em prática o que aprendemos, mas é porque tudo é muito novo. Nós somos meninos, meninas, somos infantis, somos imaturos, admiramos essa beleza de filosofia, mas não conseguimos praticá-la. Mas depois das decepções, quando desencarnarmos, provavelmente nós vamos voltar em outras encarnações mais corajosos, mais determinados a buscarmos a essência da vida, sem nos iludirmos tanto com coisas e desejos e riquezas que não valem absolutamente nada. E muito obrigado a todos pelas perguntas.